Você já ouviu falar de vacinas, certo? Mas você sabe o que elas realmente são e como elas agem? Eu sou a Lara e vou te ajudar a compreender. As vacinas são todos aqueles produtos que buscam estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos por meio de uma exposição do nosso organismo ao antígeno. O antígeno é um micro-organismo que atua como agente causador das doenças, como, por exemplo, vírus e bactérias. Mas para fazer uma vacina são utilizados micro-organismos mortos ou enfraquecidos, ou ainda apenas uma parte dele, para que o nosso sistema imune reconheça as proteínas do antígeno, criando uma memória imunológica com a produção de anticorpos. Os anticorpos são moléculas ou glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que se ligam ao antígeno para neutralizá-lo ou eliminá-lo. Cada tipo de anticorpo atua contra tipos específicos de antígenos. Depois que estivermos vacinados e produzirmos os anticorpos para um determinado antígeno, se ele invadir o nosso corpo, os anticorpos já estarão prontos para agir contra este antígeno. Não desenvolveremos a doença porque a ação do organismo será muito rápida. As vacinas nos protegem contra doenças terríveis capazes de causar sofrimento, sequelas e até a morte. Doenças como sarampo, cachumba, coqueluche, rubéola, poliomielite, Covid-19, dentre tantas outras. Estas são doenças que podem ser evitadas, controladas e até erradicadas, como o caso da varíola, uma doença mortal erradicada em 1980. Aí você deve estar se perguntando, mas se as vacinas são uma das maiores inovações tecnológicas da humanidade, nos protegem e salvam vidas, por que algumas pessoas têm medo de vacinas? A resposta é simples, Lara, por conta do medo causado pela desinformação. Existe um movimento anti-vacinas criminoso que espalha desinformações pelas redes sociais. Você sabe como esse movimento tomou força e o medo assolou a população? Eu vou te contar. Esse medo foi impulsionado por uma mentira do médico inglês Andrew Wakefield, que nunca foi um médico anti-vacinas, mas ele queria ficar rico vendendo uma única vacina contra o sarampo. Para isso, em 1998, ele fraudou uma pesquisa científica para relacionar a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, com o autismo. Ele publicou esse trabalho em uma revista médica importante, a The Lancet. Esse foi o estopim para o maior movimento anti-vacinas da história. Esse estudo correlacionava a vacina tríplice viral a síndromes intestinais e sintomas de autismo em crianças. Porém, esse estudo continha uma amostra de apenas 12 crianças que se tratavam no Hospital Roy Free, na Inglaterra. Problemas intestinais são comuns em crianças autistas. Então, Wakefield fraudou os dados e indicou uma correlação com a vacina. Antes mesmo da publicação do estudo, Wakefield convocou uma coletiva de imprensa e divulgou a fraude, afirmando que a vacina causava autismo porque havia uma combinação muito forte de 3 antígenos de uma vez só. Wakefield pediu boicote à vacinação com a tríplice viral, recomendando que fossem utilizadas vacinas simples contra cada uma dessas doenças, de forma individualizada e com intervalo de tempo. A partir deste fato, Brian Deer, um jornalista profissional britânico, conduziu uma investigação e descobriu uma das maiores fraudes da história da medicina. Aí está a grande importância da mídia e do jornalismo profissional, científico e responsável. Brian Deer descobriu que 2 anos antes da publicação de Wakefield no The Lancet, ele havia sido contratado por um advogado que pretendia processar a empresa farmacêutica produtora da tríplice viral. Esse advogado reuniu famílias com filhos autistas e que, sem nenhuma evidência, culpavam a vacina e queriam processar a empresa. Mas ninguém tinha provas e elas precisavam ser forjadas com respaldo científico. Wakefield cobrou 430 mil libras, aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais, para realizar a fraude, testemunhar como perito médico e dar respaldo científico ao processo. Esse dinheiro foi depositado na conta da esposa de Wakefield.
Deere descobriu ainda que, no ano anterior ao estudo, Oakfield inventou uma nova vacina simples contra o sarampo e a patenteou. Portanto, só precisava acabar com a credibilidade da tríplice viral para ficar rico. O advogado lucraria milhões com o processo, Oakfield lucraria milhões com o pagamento do advogado e com a venda da nova vacina. O jornalista Deere descobriu ainda que Oakfield reuniu 12 crianças que já possuíam problemas intestinais e sintomas de autismo e adulterou seus prontuários médicos para indicar que os sintomas começaram após a vacinação com a tríplice viral. Como a correlação entre a vacina e o autismo não existe, foi necessário adulteração de documentos, e isso deixou várias provas descobertas por Deere. Isabela, você tem mais informações valiosas para nós, certo? Isso mesmo, Amanda. Em 2004, Wakefield foi condenado por fraude, conduta profissional inadequada e antiética, e teve sua licença médica cassada. Wakefield foi demitido do hospital em que trabalhava e a revista The Lancet se retratou. Antes de retirar a publicação, a revista até ofereceu a oportunidade de Wakefield apresentar um novo estudo com suas comprovações, com uma amostragem maior, mas ele se recusou. Obviamente, sem fraude não seria possível chegar aos mesmos resultados. Porém, era tarde demais. O estrago já estava feito e as consequências foram nefastas. Teorias da conspiração surgiram, artistas famosos defenderam Wakefield, dizendo que ele foi vítima de uma armação, e movimentos anti-vacina começaram a ganhar grande força, especialmente nas redes sociais. Quando as pessoas querem acreditar em alguma coisa, principalmente quando encontram um culpado para seus problemas, é muito difícil reverter o quadro. Quando ficou completamente comprovada a fraude de Wakefield, os ativistas anti-vacinas passaram a culpar o mercúrio utilizado, dizendo ser neurotóxico. No entanto, o timerosal utilizado como conservante não é o mesmo mercúrio utilizado em termômetros, e além disso, a quantidade utilizada é baixíssima, inferior àquela encontrada na água potável que bebemos. Além do mais, o mercúrio vem sendo retirado das vacinas desde 2001 e os casos de autismo continuam em crescimento, evidência de que não há qualquer correlação entre eles. A cientista Natália Pasternak defende que este movimento anti-vacinas não é o único culpado pela desconfiança. Existe um sentimento de que não é necessário vacinar porque vivemos em uma geração que teve pouco contato com doenças infecciosas graves como a poliomielite. Ou ainda, não é necessário porque precisamos retornar ao natural, com a promessa de um corpo saudável e naturalmente resistente às doenças. No final das contas, as vacinas são vítimas do próprio sucesso. As pessoas esqueceram como era viver sem as vacinas e que, graças a elas, vencemos várias doenças infecciosas. Há 60 anos, as vacinas têm se mostrado eficazes e seguras. O mundo antes das vacinas não parece um local muito alentador. Não tentamos voltar para lá, diz Natália. Precisamos todos nos vacinar, pois a imunização só se torna eficaz quando ela é coletiva e os antígenos param de circular entre as pessoas. Por isso, a vacina contra a Covid-19 será fundamental e ninguém precisa ter medo. Se a vacina for aprovada pela comunidade científica, ela será segura e eficaz. Olá, meu nome é Amanda, curso Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná. Sou bolsista no projeto Licenciar Biologia, Educação em Saúde no Ensino em Ciências. Olá, eu sou Isabela Carolina Umeres, sou aluna do curso de Ciências Biológicas, modalidade Licenciatura na Universidade Federal do Paraná e sou bolsista do programa Licenciar da UFPR. Olá, meu nome é Lara e eu estou cursando Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná e sou bolsista no projeto Licenciar Biologia, Educação em Saúde no Ensino de Ciências.